Hoje eu estou aqui para apresentar o meu seminário 3, intitulado A Dinâmica de Invasão e Modelagem de Distribuição de Leptospira Invasa no Brasil. Seminário esse desenvolvido aqui no programa de pós-graduação em produção vegetal, com apoio aí do nosso grupo de estudos em agricultura e modelagem ecológica. Então vamos lá, para contextualizar os dados que eu vou apresentar aqui hoje, a minha tese de doutorado ela tem esse objetivo geral da gente entender a dinâmica de entrada no Brasil de uma praga quarentenária que hoje já está presente aqui nas lavouras de eucalipto, e com base nisso avaliar o risco de invasão de uma outra praga quarentenária que no momento ainda é ausente, isso no cenário presente e alguns cenários futuros de mudança climática, né? Então, a minha tese vai ser dividida nesses dois capítulos e hoje eu vou trazer aqui os resultados preliminares aqui do primeiro capítulo da tese. E já vale destacar aqui que esses dados eles estão sempre em constante atualização até o final da nossa tese, porque, vocês vão entender no decorrer da apresentação, os dados de entrada do modelo, etc., a gente está sempre trabalhando para melhorar esses dados. Então, pode ser que até o momento da defesa esses dados ainda sofram atualizações. Dito isso, eu parto aqui, então, para os objetivos desse primeiro capítulo da minha tese, que foram esses três. Primeiro, fazer uma análise temporal dos registros de Leptospira invasa, que é a nossa praga quarentenária presente, pelo mundo e inferir as formas e caminhos de chegada dessa praga aqui no Brasil. Segundo, fazer, então, a modelagem de distribuição potencial desta praga no tempo presente para o Brasil e sobrepor com as áreas de cultivo de eucalipto. E, por fim, terceiro objetivo, modelar, então, cenários futuros de mudança climática para entender qual vai ser a dinâmica futura de dispersão dessa praga aqui no Brasil. Esses são, então, foram os objetivos desse nosso primeiro capítulo. Então, a gente vai falar aqui de alguns conceitos para a gente entender o contexto desse trabalho. Bom, primeiro eu trago aqui um retrato da cadeia de árvores plantadas aqui do Brasil. Então, em resumo, nesse último relatório do Instituto Brasileiro da Árvore, em resumo, aqui das áreas de plantio, de floresta plantada aqui no Brasil, 80% é de eucalipto. Então, a maior parte esmagadora aqui é de eucalipto, aqui no nosso Brasil. E aí, dentro desse cenário, eu destaco aqui para vocês que Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul são os maiores produtores de eucalipto nessa sequência. Primeiro Minas, segundo São Paulo, terceiro Mato Grosso do Sul. Aqui a Bahia também tem uma produção considerável e os três estados aqui do Sul também têm produções consideráveis de eucalipto aqui no nosso país. Bom, dito isso, entendendo esse cenário básico, a gente passa a falar da nossa praga de estudo, que é a Leptospira invasa, essa vespinha aqui da família Elophidae, da ordem Hymenoptera, originária da Austrália, do mesmo local onde veio o eucalipto, coincidentemente. Contudo, curiosamente, ela foi descoberta em Israel. O primeiro registro dela foi lá em Israel. Ela começou a causar problemas lá, só que eles não conseguiram identificar ela nesse momento. Eles viram que era uma vespa de uma espécie nova e só em 2004 que ela foi botanicamente identificada por Fischer e Laceiro. Aqui no Brasil, rapidamente, lá em 2008, ela já chegou inicialmente na Bahia e em São Paulo. Então, o que essa praga causa nas lavouras? Ela é também chamada de vespa galhadora, exatamente por causar essas galhas, principalmente em plantas jovens, mudas, mas também atinge indivíduos adultos, principalmente ali nas gemas apicais, no pecíolo e, mais especificamente, com maior evidência, nas nervuras centrais das folhas. Então, aqui essas imagens ilustram exatamente quais os danos que essa praga causa na cultura do eucalipto. E essas galhas, que são oriundas da oviposição da praga, elas acabam interrompendo a seiva ali da planta e levando a planta a uma menor produtividade. O ciclo da praga ele gira em torno aqui dos 130 dias. Como eu disse, a galha que se forma no eucalipto ela é oriunda exatamente da oviposição do inseto. Em cada oviposição são cerca de 80 a 100 ovos, a quantidade relativamente grande. Ele é um inseto de reprodução assexuada, do tipo telítoca, ou seja, os ovos oriundos de Parthenocarpia,
são, em sua maioria, de fêmeas. Teoricamente, né, na totalidade são fêmeas, mas já temos estudos que mostram que tem aí 0,5% a 5% de alguns machos também que eclodem desses ovos. E aí, no ano, né, são em torno de 2 a 3 gerações dessa espécie. Então, fica evidente aqui quão potente ela é no sentido de se dispersar pela área e pelo mundo, como a gente vem vendo. Bom, então, falando do eucalipto, da nossa praga, agora a gente tem que falar um pouco sobre a modelagem de nicho ecológico. Bom, essa modelagem de nicho ecológico, ela representa uma aproximação, um método que a gente faz para aproximar e descobrir o nicho ecológico de uma espécie, considerando as condições ambientais que você esteja avaliando. Então, esse conceito de nicho ecológico multidimensional surgiu, foi primeiramente proposto por esse biólogo, Evelyn Rootson, que é exatamente o que a gente consegue ver nessa imagem aqui. Ó. Esse nicho ecológico é esse espaço ecológico que cada espécie ocupa, como está exemplificado nesse cubo em roxo aqui, e esse espaço ele é definido pelos limites de todas as variáveis, todos aqueles fatores bióticos que definem, né, a área ecológica de sobrevivência dessa espécie. Então, esse nicho ecológico multidimensional ele é formado por esses fatores abióticos e também por fatores bióticos, que são as próprias interações entre espécies, né? E aí, esse nicho ecológico ele pode ser definido, separado em nicho fundamental e nicho realizado. Basicamente, o nicho fundamental considera apenas os fatores abióticos, apenas essas variáveis, e o nicho realizado considera já a interação da espécie com outras espécies ali naquele meio geográfico. Então, de forma geral, geralmente, o nicho fundamental ele é maior que o nicho realizado, exatamente por essas interações que vão limitar ali a sobrevivência da espécie. Então, entendido isso, a gente pode já imaginar que a modelagem de nicho ecológico ela é uma técnica que pode ser utilizada em várias áreas, como biologia analítica, conservação de reservas e planejamento também dessas reservas, a própria ecologia, epidemiologia, que é um ponto também muito importante, e aqui no nosso caso, na gestão de espécies invasoras. E aí eu trago aqui um exemplo rápido para vocês entenderem na prática quão interessante como isso pode ser utilizado. A gente tem esse artigo de 2009, nem é um artigo tão recente, que os pesquisadores pegaram essa espécie, que na data desse artigo era uma espécie em risco de extinção, né, a Bisornímia subterrânea, uma espécie nativa de um ambiente de cerrado, e no momento do artigo só existia o único registro no Brasil dessa espécie, lá no estado de São Paulo, nessa área aqui especificamente, onde vocês veem essa estrela. Então, eles partiram do pressuposto, eles queriam tentar encontrar novas espécies, e eles partiram do pressuposto de que provavelmente, se existisse, elas estariam nesses remanescentes florestais, que é o que mostra esse mapa aqui. Com base nisso, eles fizeram a modelagem de nicho ecológico e chegaram nesse último mapa aqui, onde essas manchas em amarelo, quanto mais escuras, maiores eram as probabilidades de existência dessa espécie, segundo o modelo que eles utilizaram. E aí, então, eles foram a campo e descobriram que em todos esses pontos, esses círculos em vermelho aqui, eles encontraram, então, a espécie lá. Então, isso aqui é simplesmente um exemplo científico para que a gente possa enxergar com mais clareza na prática como, né, a modelagem de nicho ecológico pode ser utilizada. E agora, então, eu vou falar para vocês do Maxent, que foi o modelo que eu utilizei nesse meu trabalho. O Maxent, ele descreve a probabilidade de ocorrência de uma espécie no espaço ecológico, ou seja, ele delimita, né, aqueles fatores climáticos onde que a espécie vai ocupar, até onde ela vai. E logo a gente precisa, para poder estudar toda essa dinâmica, a gente precisa projetar esse nicho ecológico, esse espaço ecológico, em um espaço geográfico. Então, o modelo faz exatamente isso aqui. O modelo define aquele nicho ecológico da espécie, mais especificamente, como a gente mostrou, o nicho fundamental da espécie, né, os limites dentro das variáveis que você esteja avaliando que a espécie ocupa, que permitem a sobrevivência a longo prazo da espécie, e a gente precisa projetar isso no espaço, para que a gente possa, então, fazer as nossas análises. Bom, como que o Maxent especificamente funciona? Como dados de entrada no modelo, eu tenho pontos de ocorrência conhecida da espécie que eu esteja trabalhando. Então, eu tenho um conjunto de dados aqui com pontos que eu tenho certeza que a espécie ocorre na natureza.
Somado a isso, eu vou fazer o levantamento das variáveis que eu tenho disponível, que eu queira considerar, incluir nesse meu modelo. De forma geral, nós vemos muitos estudos que tratam mais de variáveis climáticas, né, que também são as variáveis mais disponíveis para que a gente possa manipular. Mas aqui você pode entrar com variáveis de altitude, tipo de solo, tipo de clima, além, né, de especificamente, né, a temperatura, os valores em si. Então, você pode entrar com variáveis que sejam contínuas ou também variáveis categóricas, como os tipos de solo, como eu comentei com vocês. Qualquer tipo de variável que você tenha que influencia, né, na sobrevivência dessa espécie, você pode incluir aqui. E aí esses dados são todos inseridos no nosso algoritmo, no caso o Maxent. Ele então define qual que é o nicho fundamental dessa espécie e ele nos dá esse mapa aqui de adequabilidade, que é um mapa com valores contínuos da probabilidade de ocorrência da espécie, de 0 a 100%. As áreas onde ela é mais ou menos, tem maior ou menor probabilidade de ocorrência. Só que aí, para facilitar a nossa análise, a gente pode definir um ponto de corte nessa escala de probabilidade, onde eu vou considerar que acima desse ponto, acima desse valor de probabilidade, eu vou considerar aquela área como área de presença da espécie e abaixo como área de ausência. A gente gera, então, um mapa que a gente chama de mapa binário, onde a gente tem áreas de presença e área de ausência da espécie. E aí, para fechar esse trabalho de modelagem, a gente precisa validar esses nossos resultados, validar o nosso modelo. E para validar, a gente utiliza um banco de dados com ocorrências conhecidas da espécie, mas diferente desse inicial aqui, exatamente para que a gente possa fazer essa validação do modelo. Então, é dessa forma que o Maxent funciona. E aí, a gente pode imaginar que é uma bolha científica muito específica, um assunto que não é muito falado, mas para comprovar que não é bem assim, eu trouxe aqui um flyer do evento que vai acontecer no mês que vem, que é a Conferência Maxent, né, onde vão ser discutidas aí várias questões relacionadas a esses tipos de análises de informações, né, análises bayesianas e etc. Então, é um assunto muito presente no dia a dia científico. E trago agora para vocês, então, digamos assim, a cara do programa. Esse aqui é um print do programa para que a gente possa começar ver como isso tudo acontece. Então, aqui nessa caixinha em Samples, eu entro com os meus registros de ocorrência, aqui eu entro com as variáveis que eu estou considerando, e aqui eu faço as demais configurações do programa, que durante esse nosso seminário eu vou comentar com vocês. Então, vamos entrar agora, então, nos materiais e métodos que eu utilizei nesse meu primeiro capítulo. Aqui eu tenho um fluxograma de todas as etapas desse trabalho. Então, aqui nessa parte superior mais em claro, eu tenho os dados de entrada do modelo, e aqui embaixo eu já tenho os dados de saída do modelo Maxent. Então, a gente começa aqui com os dados de ocorrência de Leptospira invasa, como eu comentei, mais aquelas variáveis preditoras iniciais. Muito bem, vamos falar de cada uma dessas etapas do meu trabalho. Bom, primeiro, meus dados de ocorrência. Como eu comentei, eu preciso de dois grupos, né, dois bancos de dados de ocorrência. Os dados que eu vou rodar o modelo e aqueles dados que eu vou validar o modelo. Nesse nosso trabalho, todos esses dados foram obtidos de bancos de dados online e de parceria que nós fizemos com alguns pesquisadores e com algumas instituições que trabalham com essa praga especificamente. Bom, o principal banco de dados online que nós utilizamos foi o GBIF, né? Esse site que eu mostro na tela, o Global Biodiversity Information Facility. Então, aqui eu fiz a consulta dos registros que existiam aqui dessa praga. Inicialmente, encontramos 700 registros de ocorrência dessa praga pelo mundo. E vale destacar que esse site ele é um banco de dados que centraliza registro de vários outros bancos de dados espalhados pelo mundo. É por isso que esse site ele é muito utilizado, né, pelos pesquisadores da área de modelagem. É um site recorrente nos artigos científicos que a gente encontra. Além do GBIF, né, para coletar esses dados de ocorrência, como eu já citei, nós recorremos às nossas parcerias e também artigos científicos e notas científicas de registro dessa espécie pelo mundo. Tá? E aí, quando eu falo aqui das nossas parcerias para levantar esses bancos de dados, mais especificamente para validação, porque eu precisava ter certeza absoluta da ocorrência dessa praga em campo, eu queria fazer aqui um gancho
para falar, né, dessas nossas parcerias, né? Fizemos aí parceria até o momento com o Also, que é um pesquisador africano, o professor Renato Sarmento, lá da Universidade Federal de Tocantins, também nos ajudou, ele trabalha com essa praga a campo. Também tivemos a ajuda aí do professor Fazin, lá da Austrália, para desenvolver essa nossa modelagem, entre outras que a gente ainda continuou fazendo, e dessas parcerias nós já temos aí hoje 2 artigos científicos já publicados e artigos científicos assim de peso, né? Em revistas com fator de 4,8 e 2,5. Então, queria fazer esse gancho para destacar isso. Coincidentemente, hoje acabei de receber um e-mail de mais um artigo aprovado. Então, queria destacar a importância dessas nossas parcerias aqui nesse desenvolvimento. Muito bem, né? Já contei para vocês de onde vieram o nosso banco de dados de ocorrência da espécie. Mas não acaba por aí. Nós precisamos trabalhar o viés amostral dessas ocorrências. O que é esse viés amostral? Eu trago aqui esse mapa mostrando a densidade de industrialização, não. Aqui eu mostro as áreas de cidade, né, aqui do Brasil, aquelas áreas que são teoricamente mais desenvolvidas. Então, o que acontece? Geralmente, áreas mais desenvolvidas, próximas dos grandes centros, elas são áreas onde tem mais pesquisa, onde você tem mais pesquisadores, onde você tem mais pessoas indo a campo. Então, geralmente, os registros de ocorrência das nossas espécies, eles são mais concentrados próximos a essas áreas, tá certo? E isso é uma espécie de contaminação nos nossos resultados. Não quer dizer que a espécie ocorre mais próximo dessas áreas. Então, a gente precisa trabalhar exatamente isso. Esse que é o nosso viés amostral que precisa ser trabalhado. Um grande exemplo disso é a nossa Amazônia, né, que é riquíssima em biodiversidade, mas trabalhar lá dentro, fazer pesquisas a campo, é mais complexo, né? Então, provavelmente, se você fazer o levantamento das ocorrências de alguma espécie, a tendência é que nessas regiões o número de registros seja menor. E isso influencia no seu resultado. Então, isso que é o viés amostral que nós precisamos trabalhar. E como trabalhar esse viés amostral? Como que isso foi feito? Bom, essa parte do trabalho já foi feita no ArcGIS. Eu trago aqui o mapa do Brasil exatamente com os pontos de ocorrência de Leptospira invasa que inicialmente entraram no trabalho. E para trabalhar esse viés amostral, nós usamos 2 métodos. Primeiro, a filtragem dos pontos e depois o uso de um bias file. Como que foi primeiramente essa filtragem? Com base nesses pontos iniciais, nós definimos um buffer, como vocês podem ver, em volta de cada um desses pontos, de 5 quilômetros. E aí, quando eu tinha 2 pontos de registro da espécie dentro desse buffer, eu retirava e garantia que dentro de cada buffer desse existiria apenas um ponto de ocorrência. Né? Como o próprio nome diz, é realmente, literalmente, uma filtragem desses pontos, exatamente para diminuir essa densidade, essa alta concentração em algumas áreas. Essa é uma das alternativas, tá? E a outra alternativa é a criação desse arquivo de enviesamento, né, numa tradução. Esse arquivo é exatamente esse arquivo que vocês veem na tela. Esse arquivo foi gerado por um script no programa R. E aqui, esse arquivo mostra exatamente em quais pontos no globo terrestre, né, que foi uma análise a princípio mundial, que a gente tem as maiores densidades de registro dessa espécie. Então, esse arquivo ele é inserido dentro do Maxent, e o Maxent, tendo conhecimento das maiores densidades de ocorrência da espécie, ele consegue trabalhar a sua modelagem. Então, foram essas 2 alternativas que nós usamos para melhorar os nossos dados de ocorrência. Então, aqui nós fechamos essa primeira parte dos dados de entrada. Partimos aqui, então, para as nossas variáveis climáticas, as nossas segundas variáveis preditoras. Bom, nós retiramos os nossos dados climáticos desse site, WorldClim, que é o principal site utilizado também pelos pesquisadores da área de modelagem. Aqui, então, nós colhemos 19, aqui como eles chamam de variáveis bioclimáticas, são as variáveis mais recentes que nós temos disponíveis. E além dessas 19 variáveis, nós também coletamos dados de elevação, né, do projeto SRTM que temos disponíveis aqui no site WorldClim também.
todas essas variáveis com a resolução espacial aí de 2,5 minutos, aproximadamente 10 quilômetros quadrados. Então, as variáveis inicialmente utilizadas foram essas 20 bios aqui, como a gente chama, né? Bio 1 até a bio 20. Então, temos aqui inicialmente aquelas 19 variáveis bioclimáticas que eu comentei. A gente já percebe que, resumidamente, são variáveis de temperatura e de precipitação. E a 20ª aqui é a nossa variável de elevação. Todas elas inicialmente foram utilizadas como dados de entrada do modelo. Mas também não para por aí, né? Quando a gente trabalha com modelagem, a gente já sabe que, né, as variáveis podem ter uma alta correlação entre si. E aqui no Maxent, quando a gente trabalha com até 10 variáveis, o próprio programa consegue colocar pesos diferentes para cada uma delas e trabalhar essa correlação. Mas acima de 10 variáveis, nós precisamos trabalhar essa correlação dessas variáveis antes de inserir elas no modelo final. Bom, e qual foi o método que nós utilizamos aqui? A gente utilizou, né, digamos assim, um passo a passo também utilizado por esse pesquisador, né, Zhang, um pesquisador chinês, Zhang e colaboradores no seu trabalho de 2017, 2019, entre outros trabalhos. E foi exatamente esses 3 passos aqui. Nós pegamos as 20 variáveis iniciais que eu mostrei para vocês e rodamos o Maxent. Fizemos uma rodagem, um modelo inicial aqui com as configurações padrões do programa. Por que eu fiz isso? Porque rodando o programa aqui, eu iria descobrir qual das 20 mais contribuem para a minha espécie, qual delas mais explicam, né, a ocorrência da espécie pelo mundo. Aí, depois disso, eu então calculei o coeficiente de correlação dessas 20 variáveis, e aí eu pude, então, fazer essa seleção, né? Quando existia um par de variáveis altamente correlacionadas, acima de 0,7 de R, com base em qual das duas mais contribuiu para esse modelo inicial aqui, eu fazia a exclusão de uma ou de outra. Então, foi exatamente isso aqui, esses são os valores. Eu tenho aqui, né, a porcentagem de contribuição das 20 variáveis oriundas do modelo inicial que eu rodei nas configurações padrão do programa. E aqui eu tenho o coeficiente de correlação dessas 20 variáveis, né? Esse coeficiente de correlação ele foi feito também dentro do ArcGIS através dessa ferramenta que é SDM Toolbox. E aí, quando eu encontrei aqui um par de variáveis com a correlação acima de 7, né, eu vim aqui e olhei qual das duas mais contribuíram para o modelo. E aí, a que menos contribuiu era excluída dos dados. Então, após esse processo, apenas essas 6 variáveis foram selecionadas para o meu modelo final e definitivo. Foi a bio 16, 6, 19, 9, 18 e 5. Essas 6 aqui, então, entraram no modelo final. Aí sim, eu fechei, então, todos os meus dados de entrada para o programa. E aí sim, pude, então, trabalhar dentro do Maxent. Vamos lá. Bom, para a gente executar, então, o Maxent, é preciso que nós definimos algumas equações. Quais equações que o modelo vai utilizar para fazer esse ajuste? Na verdade, a gente consegue definir qual, né, o nível de complexidade dessas equações que o modelo vai utilizar. Quando a gente trabalha com modelagem, a gente quer o seguinte, a gente quer um modelo que explique o melhor possível os nossos dados, mas que seja minimamente complexo, o mínimo complexo possível. É isso que a gente procura. Então, por isso que a gente precisa, então, definir quais são as equações que o modelo vai utilizar. E a gente fez isso utilizando esse pacote do R, um pacote desenvolvido por Muscarella e colaboradores em 2014. E esse pacote faz exatamente o seguinte: ele executa o Maxent com todas as combinações de equações possíveis que existem no programa. Aí, então, ele faz uma validação cruzada dos resultados e utiliza o critério de informação de Akaike para definir quais dessas combinações são as melhores para o banco de dados que eu tenho. Bom, e o resultado foi exatamente esse aqui. Ó. Eu tenho aqui o ranking das combinações das equações que eu vou mostrar para vocês, né? São equações lineares, quadráticas. Esse H aqui no modelo a gente chama de range, o P de product. Então, aqui eu tenho as combinações de equações que o modelo usou, e aqui eu tenho o valor do critério de Akaike obtido após a rodagem desse script do R, desse pacote do R. No nosso caso aqui,
a melhor combinação foi essa número 1 aqui, onde definimos para que o modelo rodasse esses 4 tipos de equações, tá certo? Bom, teoricamente falando, né, os valores do critério de informação de Akai, que é abaixo de 2, ainda são valores considerados bons. Mas aqui nós, a princípio, permanecemos com o melhor resultado mesmo. Então, foi essa configuração aqui que nós colocamos dentro do modelo. Então, aqui eu trago exatamente para a gente poder enxergar isso aqui, ó. Essas aqui são as equações disponíveis que a gente flega ou desflega para que o modelo possa, então, trabalhar os dados. Então, essa aqui foi a combinação, a melhor combinação que nós identificamos para os nossos dados disponíveis. Muito bem, então aí eu fecho essa primeira etapa, com todos os meus dados de entrada e as configurações do modelo definidas. Então, vamos para os nossos resultados. Quais os caminhos de distribuição, primeiro deles, né? Dessa praga pelo mundo. Como eu comentei, eu fiz um levantamento das datas de ocorrência da praga, de registros científicos da praga pelo mundo. Esse aqui é um dos pontos do nosso trabalho que está em constante atualização. A gente sempre consegue, através de parcerias ou de alguma nota científica, a gente consegue atualizar esses dados de ocorrência. Então, desde 2000, quando essa espécie foi descoberta, a gente já tinha a gente tem na literatura todos esses registros da praga. Como eu comentei, ela foi inicialmente descoberta aqui em Israel, aqui ela começou a causar problemas. De 2000 até 2003, ela já estava quase que espalhada pelo mundo inteiro. Depois da sua identificação botânica, de 2004 até 2010, aí sim ela já estava praticamente em todo o mundo. Já tinha, então, chegado aqui no Brasil, como eu comentei, em 2008, ela chegou aqui na Bahia e em São Paulo. E agora, nas datas mais recentes, que a gente tem até 2021, a partir de 2011 até 2021, em azul e em vermelho, a gente consegue ver que a densidade dela aqui nas regiões, principalmente aqui na América do Sul e aqui próximo da Europa, ela é muito grande, ela se espalhou com muita intensidade e já está atingindo aqui o norte e nordeste, né, dos Estados Unidos. Então, essa aqui é a dinâmica que até o momento a gente consegue identificar de Leptospira invasa, da nossa praga. E aí, o que acontece? É descobrir, né, os prováveis caminhos que essa praga utilizou para chegar aqui no Brasil. A princípio, nós vamos, né, fazer a relação, né, desses registros com os nossos portos e com os nossos aeroportos. E eu vou mostrar um pouco disso nos próximos resultados. Segundo ponto dos nossos resultados. Quais áreas atualmente são adequadas para Leptospira invasa? Bom, eu trago agora para vocês, né, os pontos de registro conhecido dessa espécie em todo o mundo. Como eu comentei, inicialmente nós encontramos 700 registros lá no GBIF, e após os processos de filtragem desses pontos, nós entramos no modelo final com 485 pontos. Então, de posse desses 485 pontos e das variáveis climáticas que nós comentamos, nós então obtivemos esse mapa aqui após a rodagem do Maxentium. Esse aqui é o mapa de adequabilidade, adequação para a existência da praga, né? É um mapa de valores contínuos de probabilidade, de 0 a 100%. Quanto mais próximo do vermelho aqui são áreas de maior adequabilidade para a existência da praga. Como era de se esperar, né? Todas as áreas mais em vermelho aqui coincidem com os pontos que a gente utilizou como dados de entrada no modelo. Mas, a princípio, olhando para esse mapa, não fica muito claro, né, quais são essas áreas de maior probabilidade de existência da espécie. Então, o que a gente faz? Como eu comentei, a gente precisa definir um ponto de corte dentro dessa variação de 0 a 100% da probabilidade da existência da espécie. E já existem estudos na literatura, especificamente o trabalho de Liu e colaboradores de 2005, que ele fez uma avaliação de várias abordagens para definir qual abordagem é a melhor para esse ponto de corte dentro desse trabalho. E é exatamente essa que eu mostro para vocês aqui, né? A abordagem que considera a máxima especificidade e sensitividade dos modelos.
Esse dado aqui, ele já é um dado também de saída do Maxent. Então, o Maxent já te fala qual que é esse valor de corte. E é exatamente esse valor de corte aqui, com base no trabalho de Liu, que nós utilizamos para cortar, né, esses valores. Então, chegar nesse segundo mapa aqui, que é o nosso mapa binário, onde eu tenho em vermelho. Eu tenho em vermelho as áreas de presença da espécie e eu tenho em branco as áreas de ausência da espécie. Novamente, a gente pode ver que em azul eu tenho aqui os pontos de registro da espécie que foram utilizados como dados de entrada, estão, em sua grande maioria, coincidindo com os pontos de presença da espécie. E aí eu chego aqui, então, no Brasil, que é a nossa área, nosso foco das avaliações aqui. Esse, então, é um mapa binário para o Brasil. Basicamente, quase que todo o nosso território está com áreas de presença de leptocybe invasa. Mas antes de discutir isso aqui, a gente precisou validar esse modelo. Bom, como que isso foi feito? Primeiro, né, dei um zoom aqui no estado do Tocantins e destaquei aqui em azul os municípios onde o professor lá da Universidade Federal nos disse que já foram encontradas em campo, em lavouras, esta praga. Então, eu destaquei aqui em azul, onde eu tenho certeza, os municípios, que eu tenho certeza que a praga ocorre, e a gente pode observar que todos eles coincidem com as áreas que o modelo considerou como de presença da espécie. Exceto por esse pedaço aqui desse último município, e aqui eu ainda preciso, então, pegar o exato ponto onde a espécie foi encontrada para poder conferir aqui esse pedaço. Mas, de qualquer forma, mesmo assim, esse ponto aqui da validação é um resultado muito positivo. Outro ponto aqui, a gente vê aqui, então, o estado do Pará. A gente pegou aqui dados da nota científica da Embrapa de 2014, e aqui eu destaquei novamente azul os municípios onde essa espécie foi encontrada pelos pesquisadores da Embrapa a campo, e novamente o modelo também preveu como áreas de presença da espécie esses municípios. Então, está validado esse ponto aqui também do modelo. Aqui no estado de Santa Catarina, também um trabalho desenvolvido pela Embrapa, aí eu destaquei aqui os municípios onde a praga foi encontrada em campo, mas aqui, né, para todo o estado, o modelo preveu como área de presença da espécie, então está validado aqui também. E aí, eu também peguei um trabalho aqui de 2016, uma tese de doutorado, onde essa pesquisadora foi lá na Austrália e coletou a campo, né, essa espécie. Então, essa região aqui mais a leste da Austrália, ela coletou em todos esses pontos aqui a presença da espécie. Eu, então, aqui dei um zoom no meu modelo exatamente nessa área e destaquei aqui em azul novamente os municípios onde essa espécie foi encontrada. Aqui eu dei um zoom ainda maior em cada um deles e a gente consegue ver que o nosso modelo também previu como áreas de presença da espécie todos eles. Então, fica validado até o momento muito bem o nosso modelo. Bom, ainda como resultados, né, o modelo, então, nos diz quais foram daquelas 6 variáveis que entraram no modelo final, quais foram aquelas que mais contribuíram para o modelo. Então, quais dessas 6 variáveis que mais explicam, né, a presença dessa espécie pelo mundo? E a gente pode ver aqui que as duas primeiras, a Bio16 e a Bio6, explicam mais de 70%, né, do comportamento dessa espécie. Então, a precipitação do trimestre mais úmido, provavelmente o verão, e a temperatura mínima do mês mais frio, provavelmente o mês de inverno, são as duas variáveis que mais explicam a ocorrência dessa espécie pelo mundo. Então, aqui a gente já consegue encontrar dados que nos ajudam no planejamento e enxergar, né, o que vamos fazer, quais medidas fitossanitárias, em quais áreas, né, nós vamos atuar. Aqui é uma curva-resposta que o modelo também nos dá. Então, eu destaquei aqui exatamente as duas variáveis que mais explicam a distribuição da espécie. Então, a gente consegue perceber aqui que a precipitação do trimestre mais úmido, vamos dizer, a precipitação do verão, áreas que têm a precipitação do verão acima, com precipitação acima aqui dos 500 milímetros, já são áreas com a máxima probabilidade de ocorrência dessa espécie. Da mesma forma, áreas no mundo com temperatura mínima do mês mais frio,
próximo aqui dos 7, 8 graus, também serão áreas com a máxima probabilidade de ocorrência dessa espécie. Bom, entendido já esses resultados, nós voltamos aqui para o Brasil, para esse nosso mapa binário, e para que a gente possa enxergar com mais detalhe as áreas e identificar as áreas de maior risco, a gente divide esse mapa em classes. Então, aqui eu tenho em branco a classe inadequada, a ausência da espécie, em verde, classe com baixa adequação, em amarelo, áreas com média adequação, e em vermelho, as áreas com alta adequação para a espécie. São as áreas com a máxima probabilidade de ocorrência da espécie. É essas áreas aqui que serão o nosso foco. Então, eu deletei todas as demais e deixei só essas áreas aqui. Então, aqui eu tenho as classes de máxima adequação para a espécie. A gente pode, então, aqui ver que o sul, sudeste e sul do país, uma pequena faixa aqui do nordeste, são essas áreas. Então, lembrando aqui que Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul são os maiores produtores de eucalipto, eu vou, então, plotar as áreas de cultivo de eucalipto aqui no Brasil. Esse também é um ponto, digamos assim, um ponto a se atualizar do nosso trabalho, que, a princípio, eu estou utilizando os dados do MAP Biomas, que é um projeto aí desenvolvido por universidades e ONGs, mas a gente espera ainda melhorar esses dados, encontrar talvez um outro banco de dados que possa ser um pouco mais preciso sobre as áreas de cultivo de eucalipto no Brasil. Então, o que acontece? O que eu quero ver com esse mapa aqui? Eu quero ver as áreas que têm essa máxima adequação para a espécie e também que tem o cultivo do eucalipto. Então, vamos dar um zoom em cada uma delas. Aqui a gente pode ver o estado de Minas Gerais e o estado de São Paulo. A gente consegue observar que aqui em Minas Gerais, esses pontos em azul são os pontos de registro conhecido da espécie. Aqui em Minas, a gente observa que a maior parte das nossas áreas, a grande parte das nossas áreas de cultivo de eucalipto, estão fora dessa área aqui de alto risco para a espécie. Então, a princípio, aqui em Minas Gerais, o trabalho seria mais no sentido de controlar na espécie aqui que já está presente aqui nessas áreas, tá certo? O que a gente pode observar aqui também é que provavelmente a espécie acessou Minas ou aqui pelos portos do Espírito Santo, essas bandeiras em amarelo aqui são os nossos portos, ou possivelmente a Leptosphaera invada chegou a Minas por esse corredor aqui de áreas de alto risco que vem lá da Bahia, certo? Aqui em São Paulo, a situação é um pouco diferente. A grande parte das áreas produtoras de eucalipto aqui em São Paulo estão dentro das áreas com máxima adequação para a espécie. Então, essas aqui são as áreas foco, são as áreas de maior risco, são as áreas que precisam ser trabalhadas aqui dentro do estado de São Paulo. Bom, a gente parte agora para o Mato Grosso do Sul, que é o nosso terceiro colocado na produção de eucalipto. Aqui, a situação é semelhante a Minas Gerais, né? A maior parte das áreas de cultivo de eucalipto estão fora das áreas de adequação para a espécie. Então, a situação aqui é um pouco mais positiva. Mas agora, se a gente olha aqui para a região sul do país, a gente percebe aqui uma espécie de corredor de áreas com grande risco, né? A maior parte das áreas de cultivo de eucalipto estão dentro dessa área aqui de máxima adequação para a praga também. Então, esse corredor que a gente pode chamar de uma área de grande risco, que precisa de atenção, né, por parte dos produtores e dos órgãos públicos, né? Mesmo porque aqui a gente pode ter um favorecimento da proliferação da espécie entre os estados. Então, a gente consegue identificar aqui no nosso trabalho esse corredor de São Paulo até o sul com alto risco de incidência da praga. Aqui eu dei o zoom aqui exatamente no Nordeste, mas aqui no Nordeste as áreas de cultivo de eucalipto também não coincidem com essa área de alta adequação para a praga. Bom, aqui a gente parte então para a análise das mudanças climáticas. Então, eu mostro para vocês aqui os nossos mapas binários com áreas de presença e ausência da praga no tempo presente, em 2030 e em 2050. Os cenários futuros que nós utilizamos foram cenários do IPCC e nós consideramos, a princípio, aqui apenas o cenário RCP 8.5, que é o cenário mais pessimista, que é o cenário que considera os maiores aumentos de temperatura. E nós consideramos apenas o cenário pessimista, porque com os nossos resultados, as medidas que podem ser tomadas, as medidas fitossanitárias que podem ser tomadas
em um cenário pessimista, com certeza, né, vão solucionar os problemas em um cenário mais positivo também. Então, por isso que a escolha foi aqui do cenário mais pessimista do IPCC. Bom, mas nesse mapa aqui, olha, a visualização da transformação também não fica muito evidente. Então, novamente, eu dividi, né, o mapa em classes e deixei apenas a classe de máxima adequação para a espécie. O que a gente observa aqui? Que a tendência com as mudanças climáticas é que as faixas de alto risco se desloquem para o sul. A gente pode ver aqui, ó, essa mancha em vermelho aqui, em 2050, ela diminui. Em Minas Gerais, aqui a gente tem aquelas duas manchas no sul e no leste. Aqui em 2050, elas já quase que não existem. Da mesma forma, no Mato Grosso do Sul, existe essa mancha aqui no sul, existe hoje. Em 2050, ela praticamente também não existe. Então, essa tendência de migração de pragas tropicais para a região sul do país não é uma tendência só de Leptospira invasa que nós avaliamos aqui. É uma tendência na maioria das pragas tropicais. Então, essa tendência de deslocamento para o sul é um grande achado aqui do nosso trabalho, digamos assim. Então, o alerta fica nos próximos anos para a região sul. E aí, para concluir, as observações e conclusões preliminares que nós tiramos é que, primeiro, essa característica de oviposição em galhas dessa praga que tornou ela uma grande invasora mundial, espalhou ela rapidamente pelo mundo, primeiro ponto. Segundo, que provavelmente ela chegou no Brasil via marítima. Analisando os mapas que nós temos aqui agora, até o momento, provavelmente ela chegou aqui via marítima. E, além disso, essa proliferação rápida dela no Brasil se dá muito pela movimentação de mudas e clones de eucalipto, tanto para o plantio quanto para a pesquisa. Outro ponto é que essas regiões produtoras do sul merecem uma maior atenção nas próximas décadas, como eu mostrei mais no fim do nosso trabalho, principalmente nesse corredor Minas Gerais e Sul. E, por fim, ficou claro aqui que a modelagem de nicho ecológico pode ser uma ótima ferramenta de planejamento de medidas fitossanitárias governamentais, mas também das próprias empresas, e isso no tempo presente e no futuro, para que a gente possa, né, estar preparado e evitar a introdução de novas práticas exóticas aqui no Brasil. E aí, para fechar, eu tenho que agradecer aqui ao nosso grupo de estudos em agricultura e modelagem ecológica, o CNPq, a Universidade, FAPEMIG e a CAPES, que contribuíram para o desenvolvimento dessa pesquisa.